Uma boa tarde a todos os irmãos, todos aqueles que se encontram conosco aqui na nossa casa, também todos aqueles que nos assistem dos seus lares, através das redes sociais. Sintam-se todos muito bem-vindos. Antes de nós começarmos os trabalhos de hoje, nós gostaríamos de reforçar o convite, a todos os irmãos que puderem e quiserem compartilhar, conosco. Nós estamos então com uma campanha do novelo de lã. Quem puder colaborar conosco, as doações são muito bem-vindas. As meninas, trabalhadoras da casa, fazem já há algum tempo esse trabalho confeccionando roupinhas de bebês. E também agora cobertinhas também e meias, se não me engano, lá para o lar de idosos. Então que nós possamos, nesse instante onde nós escolhemos tirar um momento durante o dia para cuidar de nós, para cuidar da nossa essência, do nosso espírito. Nós sabemos que todos nós temos diversos compromissos, diversas tribulações na nossa vida corrida, mas é de extrema importância que a gente encontre no meio da nossa correria alguns momentos assim como este, onde a gente pode elevar o nosso pensamento, sentir esta energia dos espíritos de luz que nos acompanham nessa tarde, onde a gente consegue então estar se conectando de forma muito presente com essa espiritualidade que nos rodeia. E esse convite é para que nós possamos estar tendo momentos como estes, não só na quarta-feira, não só aqui na Casa Espírita, mas que durante a nossa semana nós também possamos achar esse tempinho, 15 minutos que seja do nosso dia, para a gente então entrar em prece, elevar o nosso pensamento a Deus, buscar nos conectar com o nosso anjo de guarda, com o nosso espírito protetor. Que a gente possa então levar isso, como um tema de casa nessa semana. Esperar melhorias. Deus, anseio pelo melhor. Não desejo cair no desânimo, na desesperança e olhar para frente com medo, com vacilações. Isso só serve para afligir, tornar mais difíceis as coisas. Quero estar certo de que a vida me prepara o melhor que posso ter, de que sentirei alegrias, de que os meus dias serão claros e as noites tranquilas. Quero crer que até mesmo as dificuldades, por força do meu pensamento positivo, desaparecerão ou serão convertidas em benefícios, em experiências, à semelhança dos detritos e restos de coisas que se transformam em adubos da terra. Confirma este meu desejo, ó Deus, e dá-me a bênção, o selo do teu amor. Agradeço a paz e a alegria com que me preenches o coração. Assim prosseguirei, com tranquilidade pela vida fora. Obrigada a Deus, muito obrigada. Então, neste instante, nós teremos o comentário do Evangelho pelo Darcy. Uma boa tarde a todos, de ambos os planos. Hoje, nós vivemos uma facilidade das comunicações, onde, pela palma da mão, nós conseguimos entrar em contato com todas as partes do mundo. Mas, 2000 anos atrás, quando Cristo veio à carne, ao mundo material,
era completamente diferente. Para que se levasse alguma mensagem, para que se pudesse entrar em contato com uma determinada região, era caminhando, carregando seus pertences no lombo de algum animal, de um burrinho, de um jegue, e aquilo levava dias. Se contava com a caridade das pessoas no caminho para nos acolher, para nos alimentar, porque não se podia carregar muita coisa. Nessa época, depois de o Cristo deixar essa vida física, os apóstolos foram recomendados que seguissem seu trabalho, sua missão, de levar sua mensagem ao mundo. E talvez o apóstolo que levou mais a sério essa mensagem do Cristo foi Paulo. Porque Paulo rompeu as fronteiras de onde hoje seria a região de Israel e veio em direção à Europa. E hoje, se nós temos o cristianismo nas Américas, temos cristianismos aqui em nosso país, foi graças a esse apóstolo que, com todas as dificuldades, trouxe até a Europa a mensagem do Cristo e os europeus trouxeram até nós. O que nós conhecemos do cristianismo, as religiões cristãs, todas elas que nós temos hoje aqui, têm a interpretação paulina. Mas Paulo não se contentou em cada aldeia que ele podia chegar em deixar essa mensagem, um núcleo de estudo do cristianismo. Paulo, pelo caminho, escreveu cartas, que era uma outra forma, demorada, mas era outra forma de se levar essa mensagem. E Paulo, sabendo que já não tinha tanto tempo e que não poderia visitar todos os povos que ele gostaria, deixar a mensagem, o núcleo do cristianismo em todos os povos que ele gostaria, ele passou a escrever cartas durante sua caminhada, durante sua trajetória. E uma das cartas mais emocionante, mais profunda de ensinamento, foi a primeira carta que ele escreveu ao povo de Coríntios. Coríntios era um povo materialmente com um poder aquisitivo elevado, e onde se vivia todos os prazeres imagináveis que o dinheiro pode comprar. A parte moral praticamente não existia nesse povo. Era tudo voltado para as sensações, para os prazeres. E Paulo escreve essa carta a esse povo. Essa carta está no Evangelho de 1 Coríntios, começa no capítulo 13, versículos de 1 a 13. Todos nós conhecemos essa carta. Todos nós um dia já lemos essa carta. Mas nós convidamos para que possamos refletir um pouco sobre os ensinamentos que Paulo tentou nos deixar nessas mensagens, nessas entrelinhas dessa carta. E Paulo começa nos dizendo que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que Paulo está nos dizendo nessa mensagem inicial, nesse versículo inicial? Que muitas vezes nós falamos coisas belíssimas, poesias, sem erros de concordância, de verbos, maravilhoso aos ouvidos. Mas se nós não tivermos sentimento, se nós não vivemos verdadeiramente aquilo que nós falamos, é só sons, são só vibrações sonoras. De nada nos adianta. Aquele que ouve até pode tomar para si e colocar em sua vida. Para ele pode fazer diferença. Mas para quem prega, para quem fala, se não for com amor, se não for com a intenção
de viver, pelo menos um esforço de viver aquilo que prega. Serão só vibrações sonoras, bonitas, mas sem efeito prático. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Se vivia uma época dos profetas, se vivia uma época onde se procurava orientar, pregar em todo canto. Mas Paulo alerta que se eu não fizer isso com amor, nada me adiantará. E nós vemos ainda 2000 anos, sem falar de nenhum nome, mas nós ainda vemos seres humanos profetizando, pregando o cristianismo pelo dinheiro, por uma vida confortável materialmente. Muitas vezes até explorando a fé daqueles que sofrem, aqueles que padecem. Isso me lembra uma conversa com uma pessoa que se dizia coach, um termo que se tornou popular, perdeu o sentido verdadeiro. E ele estudou e se preparou, esteve até fora do país, se preparando para exercer essa atividade, segundo ele, que ele chamava de coach. Por quê? Qual era a intenção dele? Ele me disse mais ou menos com essas palavras: quando alguém está desesperado, te paga qualquer coisa, qualquer quantia, por uma orientação, por uma salvação de fé. É triste ouvir isso de alguém que ainda usa da fé, usa da dor, da agonia do outro, como o povo de Coríntios, ter conquistas materiais confortáveis, que um dia terá de deixar aqui nesse mundo junto com o seu corpo, que também é deste mundo. Verdadeiro trabalho, verdadeira profecia, ela está muito além das palavras. Ela tem muito mais de como aquele que fala vive do que prega. E às vezes nós nos decepcionamos quando conhecemos alguém, palestrantes famosos, de vídeos, de seminários, e conhecemos a vida privada deles e nos deparamos com atitudes, às vezes, incoerentes com aquilo que prega. Nos entristece, não vamos deixar de assistir, porque o que eles pregam pode ser importante para nós, para nos orientar, mas nos entristece porque está sendo esse símbolo retinante, esse sino retinante, traduzindo melhor, não tem amor, não vive o amor que prega, está perdendo a oportunidade para si, do mérito para si, de maior mérito daquilo que prega. O amor, não, melhor, e ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aqui, nessa época das perseguições que Paulo sofreu, Paulo foi decapitado por ser cristão, como todos os outros apóstolos acabaram condenados. João foi o que viveu mais tempo. Paulo nos alerta que mesmo que se entregasse para a morte sem renunciar ao Cristo, de nada adiantaria se não fosse por amor, se não deixássemos no mundo as marcas da vida cristã verdadeira. É uma coisa que eu sempre procuro lembrar quando estou diante da despedida de
de alguém que está partindo dessa vida física aqui, de retorno à espiritualidade, ali no necrotério, ou onde estiver sendo velado, que nós que ainda caminhamos aqui, procuremos refletir, quando chegar a nossa hora de partida desse mundo, o que estamos deixando nesse mundo, além de bens materiais? O que estamos deixando nos corações que estiveram ao nosso lado? Isso é o que nós somos verdadeiramente. Nós costumamos perguntar para as crianças: o que tu quer ser no futuro quando tu crescer? Aí eles respondem: professor, médico, seja a profissão que eles admiram mais. Mas isso não é o que você quer ser, isso é o que você vai fazer. O que eu quero ser? Alguém que carrega amor no coração, que vai exercer, seja a profissão que for, com amor. Uma vida de amor. O amor ágape. O amor que o Cristo nos ensinou, que João registrou como o último mandamento. Nós normalmente ficamos presos àquele primeiro mandamento do Cristo que revogou todos os outros de alguma forma, ou endossou de uma forma reduzida todos os 603 mandamentos do povo judeu, os 10 mandamentos, quando Cristo nos diz que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas depois disso, Cristo deixou um mandamento mais forte para nós. E João registrou também, se não me engano, está no capítulo 34, 35 do seu Evangelho. Ame o próximo como eu vos amei. Só essa frase. Parece simples. Ame o próximo como eu vos amei. Talvez, resumido dessa forma, seja o mandamento mais difícil. Estamos aprendendo a amar, porque nós não conseguimos ainda imaginar o amor que ele carregava em seu coração, da forma que ele vivia, o que ele pregou pela experiência, renunciando à própria vida completamente para nos deixar esse ensinamento tão profundo. E Paulo nos diz que esse amor, quem exerce esse amor, que esse amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Quem tem esse amor se vê feliz, sente feliz, grato por aquele que já conseguiu alguma conquista em sua vida, em sua caminhada. Se alegra com o sucesso, com as conquistas do outro. É isso que nós vemos. Nós vemos as pessoas maldizendo, dizendo que as aquisições do outro foi de forma não tão legal, não tão justa, achando que o outro não merece. Nós não olhamos o esforço que o outro fez para conquistar, para que sigamos o exemplo dele, se aquilo nos chama tanto atenção. Nós temos ciúme, nós nos orgulhamos daquilo que já temos, que já conquistamos, porque isso nos coloca em patamar de superioridade em relação ao outro. Isso não é o amor que Paulo registra aqui, não é o amor que o Cristo nos ensinou. O ciúme, alguns dizem que pode ser sinal de amor. O ciúme é sinal de insegurança. Nos relacionamentos, se nós temos verdadeiramente amor um pelo outro, se esse amor é recíproco num casal, por exemplo, não preciso ter ciúmes, não precisa essa preocupação. Porque se alguém me ama de verdade,
jamais fará qualquer coisa que possa me prejudicar. Se fizer, não é esse amor ágape. Pode ser paixão, pode ser atração, pode ser qualquer outro interesse, menos esse amor. Quando amamos de verdade, nós fazemos tudo pela felicidade do outro, em primeiro lugar. Muitas vezes colocando a nossa própria felicidade em segundo plano. É o exemplo da mãe que esquece a sua própria vida, a sua própria segurança, para servir, para ajudar um filho, para amparar um filho. Ao ponto de nós ouvirmos aquela frase equivocada, que o Espiritismo muda, às vezes, alguns sentidos populares, que uma mãe morreria por um filho. Está errado. Uma mãe vive pelo filho. Se ela ama de verdade, ela vai se cuidar para poder cuidar melhor do filho. Então ela vai procurar viver pelo filho. Uma passagem também do final dos tempos de Jesus sobre a terra, que eu acredito que foi muito confundida, foi a negação de Pedro. Quando Cristo disse a Pedro que antes do cantar do galo me negarás por 3 vezes. Foi tomado como uma profecia. Eu acredito que foi uma orientação do Cristo. Pedro, se te perguntarem se me segues, negue. Parece estranho, porque nós nunca ouvimos dessa forma. Se Pedro se confessasse o apóstolo do Cristo, seria condenado junto com Cristo, morreria junto com Cristo. E o trabalho da Casa do Caminho que ele construiu junto com João, que levou amor, que levou assistência, acolhida a tantos viajantes naquela estrada, estaria tudo perdido. Pedro chorou copiosamente quando percebeu que tinha negado Cristo, porque ele negou nas palavras, mas nunca negou no coração. Negou para poder viver mais e vivendo mais, poder amar mais, trabalhar em nome desse Cristo, pelo amor desse Cristo. Para mim faz muito mais sentido do que aquilo que nós ouvimos tantas vezes distorcido e condenando Pedro por tê-lo negado. O amor não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quando nós amamos, não nos ressentimos do que o outro nos fez. Não importa o que ele fez, nós vamos entender que isso é a atitude dele, que é a escolha dele, e que só vai fazer parte da minha vida se eu aceitar, se eu permitir que isso aconteça, que isso chegue até mim. E eu compreendo que isso é do padrão, é do conhecimento, da forma que aquela pessoa conhece e vive, e que um dia que ela evoluir, que ela entender melhor, ela também vai se melhorar e não vai agir e vai se arrepender disso que ela fez. Então, tu não te coloca de forma inconveniente, não busca os interesses próprios, como nós vimos na situação de pensar no outro primeiro para depois em si. Não se irrita com a atitude do outro porque compreende que é do outro. Não se ressente do mal porque sabe que o mal ainda é daqueles que vibram em estado inferior de conhecimento e de evolução, mas que um dia terão um entendimento verdadeiro e aprenderão a amar, e aprendendo a amar, o mal se extinguirá. Porque o mal, na verdade, não existe. Nós repetimos tanto aqui. O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz.
Quando nós aprendemos a amar, quando aprendemos a agir no bem, o mal perde sua força, perde espaço. Quando aprendemos a amar como Paulo está nos ensinando nessa carta, como ensinou aos Coríntios. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama, como dizem que ser mãe é padecer no paraíso, frases populares mais uma vez. Quem ama pode passar trabalho, pode sentir a dor de algum momento, de experiências que vive com um filho ou com aquela pessoa que ama, que seja a posição que for. Pode nos doer, mas não sofre. Não sofre porque nós já compreendemos a individualidade de cada um, de cada espírito. Daquela avó, daquele vô, daquele pai, aquela mãe que está num final de trajetória sobre a terra, sofrendo, às vezes agonizante, mas quando compreendemos que é a caminhada de cada um, que é o retorno que espera cada um de nós, nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, da ciência, do amparo, do amor, do carinho, mas consciente, não sofro porque eu entendo que quem tem o poder da hora de retorno não sou eu. Quem decide o que cada um vai passar não sou eu. Existe algo, uma inteligência suprema, que conduz e dirige tudo da forma justa, da forma mais amena possível, do amor mais sublime que existe e que nós conhecemos por Deus. Então eu faço o que está ao meu alcance e não espero, não me desespero, porque eu confio que as coisas vão acontecer da forma mais amena e mais justa possível, dentro da trajetória da semeadura de cada um de nós. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. O que Paulo nos chama a atenção nesse versículo 8? Tudo que vem do homem, um dia perece, um dia evolui, deixa de ser, muda a forma de ser, muda o significado. Só o que vem de Deus permanece. O amor sempre existiu e cada vez mais se expande. O materialismo, as outras formas de vida que são feitas pelo homem, o poder que é dado pelo homem. Onde estão os grandes reis, os grandes senadores de Roma, os grandes sábios de Atenas? Todos um dia deixaram sua vida e esse mundo. Grande maioria está esquecido. Mas aquilo que vem de Deus, Jesus que vem de Deus, continua vivo em cada um de nós e continuará sempre vivo. A mensagem que nós temos nessas obras básicas, no Evangelho, principalmente, que vem da espiritualidade, que vem orientado por esse Cristo, permanecerá para sempre, porque ela expressa esse amor do Cristo, o amor verdadeiro. Isso jamais se acaba. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando nós crescemos, quando nós conhecemos a verdade, sabemos onde está o que realmente, separar o que realmente é de Deus e o que é dos homens, escolhermos viver aquilo que é de Deus, o mundo se regenerará, o mundo crescerá e evoluirá.
Mas enquanto estivermos escolhendo a dor, as guerras, o preconceito, se achando superior porque é dessa ou daquela etnia ou daquela nação, enquanto nós estivermos vivendo assim, nós não conhecemos o amor. E a dor ainda estará presente em nossas vidas, tentando nos reeducar, nos reabilitar nessa senda do amor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Nós ainda somos meninos, imaturos, falhamos, erramos, porque pensamos como menino. Mas Paulo deixa essa esperança que ninguém é menino para a vida toda. Que nós vamos crescer, evoluir, amadurecer, e aí deixaremos de pensar como meninos, aprenderemos a amar e a viver nesse amor. Porque agora vemos como um espelho em forma obscura, depois veremos face a face. Nos imaginemos as meninas fazendo uma sua maquiagem diante de um espelho que não tem uma transparência perfeita, embaçado, como Paulo coloca nesse exemplo aqui. Ela não consegue se ver, não ficará, com certeza, não ficará nada perfeito. Mas se limparmos esse espelho e pudermos nos ver como realmente somos, nós poderemos corrigir a nossa imagem, ou poderemos corrigir a nossa vida, nossas escolhas. Paulo nos convida a nos olharmos sem embaçamentos das coisas do mundo, nos olharmos profundamente em quem nós somos, como eu sou, como eu ajo, o que eu penso, o que eu ainda preciso cuidar, o que eu ainda preciso mudar em mim, para que eu deixe de ser o menino imaturo e possa ser o homem maduro. Para que, nesse exemplo, eu possa, me vendo com clareza, deixar a maquiagem do jeito que eu gostaria, mais perfeita, para que eu, me vendo com clareza, eu possa corrigir as minhas atitudes e ser o ser humano mais maduro, mais perfeito. Agora, o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Conhece-te a ti mesmo. O registro de Delfos, o registro de Atenas, como é mais conhecido, citado por Sócrates. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. E aqui, para nós encerrarmos, uma frase de Santo Agostinho de Pádua, que resume tudo isso aqui, que Paulo deixou nessa carta. Ame e faça o que quiseres. Ame e faça o que quiseres. Porque tudo que nós fizermos com amor, nós estaremos fazendo perfeito, bem feito. Que amemos uns aos outros, como recomendou o Cristo, como Ele nos amou, e encontraremos a paz interior e a felicidade em nós mesmos, e não no outro, na esperança de que o outro ou que algo nos faça feliz, que nos apacente. Que Deus nos abençoe a todos.